Boa tarde, pessoal. Espero que vocês e seus familiares estejam bem. Meu nome é Anderson Ribeiro. Eu sou executivo de produtos responsável pela linha de Veritas na Bra Software. Eu queria agradecer a todos pela disponibilidade em participar de mais uma live exclusiva. Quem tem nos acompanhado sabe que esse evento faz parte de mais uma série de workshops online que estamos promovendo diariamente com conteúdos de tecnologia, inovação, segurança da informação, entre outros. Eu queria deixar aqui os links para acesso às nossas redes sociais, onde vocês conseguem se atualizar em relação aos próximos conteúdos e também acessar os diversos conteúdos gravados das lives que realizamos nas últimas semanas e também as futuras. Estamos com o Gabriel Mira aqui, gerente de canais da Veritas, que trouxe um portfólio bastante interessante falando sobre como aumentar a resiliência sobre o ransomware. Então nós vamos iniciar aqui com uma apresentação e eu queria deixar alguns toques aqui. Nos enviem perguntas durante a apresentação. No final nós responderemos todas e caso tenha alguma pergunta que não dê tempo para responder, a gente depois entra em contato para bater um papo. Queria abrir o espaço aqui para o Gabriel Mira e desejar uma boa tarde a todos. Obrigado, pessoal. Obrigado, Anderson. Boa tarde, pessoal. Espero que todos estejam bem. Queria só uma confirmação aí por áudio, Anderson, o Luiz Fabiano. Está todo mundo me ouvindo, me vendo bem? Posso dar início? Perfeito. Perfeito. Excelente. Show, pessoal. Bom, pessoal, boa tarde. Como o Anderson falou, eu sou responsável por canais por canais dentro da Veritas, na região de São Paulo Sul, na Veritas. Eu vou fazer, eu prometo ser breve nas minhas palavras, eu vou fazer uma abertura rápida sobre a Veritas, né? Até para quem não tem conhecimento dos nossos portfólios e produtos, no que a gente atua, a gente deixar todo mundo aí ciente do que a gente tem de capacidade, não somente em cima de ransomware, mas também sobre outras tecnologias, e depois a gente entra no detalhe especificamente do assunto, tá bom? Bom, para dar início, então, eu sempre gosto de começar as minhas apresentações falando um pouco sobre essa frase, que é uma verdade, e até aproveitando o momento, né, de Covid aí, e saber das dificuldades, e também essa frase remete muito e fortalece muito o quanto a transformação digital, ela nunca vai ser datada, né? Então, essa frase foi do Jim Martin e do Andrew Russell, que são vice-presidentes de pesquisa no Gartner. Eles falaram essa frase, e, enfim, entre outros conteúdos que foram apresentados em janeiro de 2020 agora, no evento deles. Anuncio também aqui que saiu mais uma vez a pesquisa da Veritas. A Veritas já está há 15 anos no quadrante Gartner posicionado como líder. Não é fácil estar no quadrante há 15 anos consecutivos como líder desse quadrante, então, em todas as nossas soluções, tá? Mas a frase fala o seguinte, né? Uma observação ao longo do tempo é que quanto mais as organizações descobrem sobre a transformação digital, significa o que ela realmente significa, né? Mas elas percebem que a transformação digital está mais distante. Isso é uma verdade absoluta, e a gente viu aí nesse momento que várias empresas, aí vocês, assim como a Veritas, correram para tornar todo mundo já com trabalho remoto. A Veritas já tinha esse modelo de trabalho, apesar de a gente ter diversos escritórios pelo Brasil, mas todos os nossos mais de 100 colaboradores aí já estavam aptos a trabalhar remotamente. Mas a gente viu muitas empresas, né, e principalmente um desafio do TI, e nem uma culpa do TI, né, uma culpa da própria olhar dos executivos da corporação de, não preciso ter notebook, pode ser desktop, não vai acontecer, as chances são remotas de acontecer alguma anomalia como essa. Estamos aí, vivendo há quase um ano, então já tô puxando para frente, né? Mas a gente já está falando de um ano praticamente, e a gente teve empresas que demoraram muito tempo para conseguir, a gente não tinha disponibilidade de notebooks no mercado para compra, então é muito doido, assim, perceber essa movimentação, e essa questão da transformação digital, ela está super alinhada com isso, né? Então, aí a gente vai todo mundo remoto, a gente vê outras possibilidades, se abre um leque, enfim, o assunto de transformação digital é infinitamente aberto, né? Então, todo mundo aí está vivendo e vai sempre viver essa transformação digital. E a Veritas, nessa transformação digital,
não é diferente, né? A gente, lógico, a gente tem as nossas camadas e verticais de solução que suportam diversos aí pontos e premissas da transformação digital. E aqui eu trago as três principais pilares, né? As três principais pilares de solução da Vertex. A Availability, com ferramentas que permitem garantir a alta disponibilidade e continuidade de negócio, né? A gente está falando de um momento onde está todo mundo dependendo do acesso remoto, então você garantir que aquele sistema está online, que aquela aplicação não vai cair, ou se ela cair, eu tenho um site DR, e não somente, né, como outras empresas falam, eu garanto 5 minutos, até 5 minutos, ou 5 segundos da recuperação, ou de você virar a chave do DR dessa aplicação. Não adianta só garantir isso, eu tenho que monitorar, fazer auditoria e ter certeza que quando eu virar a chave realmente vai executar aquele plano que eu tinha orquestrado para aquela aplicação se mantenha no ar. Proteção, a gente é muito conhecido, a gente é líder nessa camada, né, na parte de proteção, backup, né, quando a gente remete aqui proteção, ela é muito abrangente a palavra, né, mas a gente está falando de proteção no sentido de recuperabilidade do dado, então recuperar o dado, né, então garantir que esse dado vai ser recuperado, e o nosso lema aqui, nosso principal objetivo é manter sempre unificado em uma única plataforma, ou seja, você não precisar ficar ao longo dos anos mudando a sua plataforma de backup, de recuperação de dados, isso gerando custos aí adicional de tira a aplicação, coloca outra aplicação, estou com uma aplicação aqui que meu sistema de backup não suporta, a Veritas não tem. O objetivo da Veritas a gente tem clientes com mais de 11 anos de mercado com a gente. O cliente está há 11 anos, ou seja, é interessante ver que todas as transformações digital e aplicações que ele vem adquirindo ao longo dos anos, a nossa ferramenta vem protegendo com eficiência. E por último, né, uma outra vertical muito forte da Veritas também é a vertical de Insight, né, uma vertical aí onde a gente tem toda a questão de data mapping, mapeamento de dados, né, LGPD hoje é muito forte, nós temos ferramentas que ajudam a endereçar esse tema, lógico, nenhuma empresa hoje vai resolver end-to-end a questão da LGPD, porque é uma coisa muito mais abrangente do que somente TI, mas no que tange mapeamento e orquestração de dados, gestão de dados, a gente consegue ajudar bastante, tá bom? E não somente isso, também na otimização de infraestrutura, tá bom? E depois eu vou trazer no final dessa apresentação um pouco sobre um pouquinho de cada uma das soluções e como essas soluções, inclusive, ajudam nesse momento de ransomware que nós estamos, né? Um ataque, um crescimento de ataque absurdo que está acontecendo no mercado hoje em dia, nesse tema, que é um tema bem forte, que é o ransomware. E antes de falar, né, desse tema, eu queria lembrar da história de inovação. A Veritas vem passando por mais de 30 anos entregando inovação e fornecendo inovação para a área de TI, né? Então, há mais de 30 anos, sempre com olho aonde? No dado, no crescimento exponencial do dado. E por que, Mira, a gente falar de dados, né? O dados é o ponto mais, o item mais importante aí de qualquer empresa, né? A informação que está nela digitalizada hoje dentro da infraestrutura, né? E não somente isso, né? Quando a gente tem um crescimento exponencial como esse, né? Onde a gente está falando de 163 zettabytes até 2020, e depois a gente teve a visão até 2022 ou 23, desculpa, eu não sei exatamente a data, mas a perspectiva já é de 179 zettabytes. Enfim, o crescimento exponencial ele só aumenta, né? Então, a gente passou né, nós temos mais de 30 anos de mercado, a gente começou em 1983, né, com a parte de Volume Manager e File System, o famoso, ainda empregado aí nos sistemas Windows, é uma tecnologia Veritas que foi desenvolvida em 1983, mas aqui mostra um pouco da nossa caminhada de inovação, né, a gente passou por todas as ondas de tecnologias, né, nuvem, toda a parte de container agora, e não somente passando pelas ondas de tecnologia, mas também a gente teve desenvolvimento onde permite que as nossas ferramentas, né, nesses três pilares, permitam com mais de 800 fontes de dados a serem protegidas ou ingeridas através das nossas ferramentas, mais de sistemas operacionais diferentes, atuais aqui, né, mais de 1.400 dispositivos de armazenamento, mais de 60 provedores de nuvem, né, e o mais legal, não somente a questão de modelo de implementação de qualquer maneira, mas o mais legal que eu gosto muito do perfil da Veritas como companhia é que nós temos patentes. Só em VMware
a gente tem mais de 195 patentes de tecnologia para aumento de performance e eficiência na proteção de dados. Quando a gente fala de patentes globais, não somente em cima de VMware, são mais de 1.200 patentes. Então, isso é legal. A gente não usa protocolo padrão de mercado, protocolo aberto, que são vulneráveis, né? Então, a gente tem, sim, soluções mais simples, onde tem esses protocolos, usa esses protocolos compartilhados, mas vamos pegar o exemplo do próprio Rancher que a gente vai falar aqui hoje. Se eu uso um protocolo padrão de mercado, um protocolo aberto, né, um open source, um código aberto, e utilizo na minha ferramenta, o atacante de um ransomware, ele vai ter a mesma visão e mesmo conhecimento do protocolo que você está usando. Então, a chance dele invadir aquela aplicação, injetar um código de ransomware malicioso dentro da infraestrutura, ela é grande. Eu vou tratar bastante exemplo aí para frente sobre o tema de ransomware. Convido a todos, nossos principais executivos na área comercial ficam à disposição de todos vocês, né? A gente tem o Gustavo Leite, nosso Country Manager, também diretor de vendas das contas estratégicas aqui no Brasil. O André Ricardo, do setor público, então aí quem for do setor público ou indiretamente está no setor público, o André Ricardo é o nosso líder, fiquem à vontade de contatá-lo. E o Paulo Vendramini canais, né? Tanto aí da vertical aí de canais, que é o que eu sou presente, quanto a de Mid Market Commercial. Então, todos eles ficam à disposição de vocês, fiquem à vontade em contatá-los, tá bom? Bom, pessoal, então, vamos abrir mais um tema. Eu fico muito feliz de saber que, acho que eu já fiz vários temas aqui com a Abra Software. A gente falou sobre proteção de Office 365, a gente falou de proteção de workloads tradicionais, a gente falou de diversos assuntos. Eu quis trazer um assunto um pouquinho diferente, não tão focado em solução, mas sim focado no problema especificamente, que é o ransomware, e também como a gente pode ajudar a proteger não somente os dados, mas as aplicações aí nesse momento tão crítico que a gente está vivendo, tá bom? Então, assim, o slide ele é bem animado, então eu vou passar devagar aqui para que não tenha o travamento aí para vocês, tá bom? Bom, o primeiro item que eu quero trazer aqui é alguns números sobre ransomware, né? Em 2020, né, o IDC publicou ano passado que esse ano, a cada 11 segundos, um ataque ia acontecer. Eu tenho certeza que com a entrada desse momento que nós estamos vivendo remoto, essa resiliência de ataque, vamos dizer assim, né? Esse volume de ataque com certeza aumentou, ou seja, deve ser menos que 11 segundos a cada empresa atacada. E o mais importante vocês saberem aqui o ponto o ataque vai acontecer e ele está acontecendo a todo segundo, né? Mas o que eu quero dizer? Quando um atacante escolher a sua empresa como o alvo, ele vai ter êxito, tá? Ele vai ter êxito, pode ter certeza, tá bom? A gente vai falar também um pouco mais nesse detalhe. Um outro número bem bacana é sobre a disseminação desses ataques, né? 91% desses ataques são via e-mail, que são os mais comuns, né? A gente recebe diversos aí testes aí de paciência, vamos dizer assim, né? A gente recebe um monte de e-mail fake, que é aqueles que a gente realmente identifica e fala, puxa, isso aqui é um ataque na cara dura, né? Ou é um teste que a companhia, que o TI está aplicando na companhia, que também existem aí testes de phishing que são executados. Mas qual que é o ponto que eu queria mencionar nesse slide, né? Os ransomwares estão evoluindo, né? A gente teve ataque aqui no Brasil de grandes corporações, onde foram injetados código malicioso através de uma queda de um servidor de um website. Então, um atacante derrubou, né, um website de uma empresa, injetou um código malicioso dentro da classificação do HTML. Na hora que ele sobe o código fonte do HTML, ele injetou um código malicioso, onde começou o start aí do ransomware dentro da companhia, criptografando tudo, né? Então, assim, os ataques são variados. 91% é porque aqueles ransomwares simples que quer pegar o usuário ali desprevenido, eles são os mais comuns. Mas por que eu falei no slide anterior que se o atacante quiser injetar um código malicioso dentro da sua corporação, ele vai conseguir? É porque, assim como a tecnologia de prevenção evolui, a tecnologia de ataque também evolui, né? Então, isso a gente tem que ter sempre em mente. Bom, somados no mundo, são 26 bilhões desde 2016 até 2020 agora, já somam 26 bilhões de prejuízos, né, com ransomware. E se a gente for pensar a expectativa aí para o próximo ano,
é até 33 bilhões de dólares, né, para o próximo ano. Só no Brasil foram 11 bilhões de reais de prejuízos aqui para as corporações desde 2016. É muito dinheiro, né? Muito dinheiro. Isso a gente está falando de prejuízo do dado, fora investimento, fora dados que foram vazados, né? E projetos que foram vazados, onde a gente não tem como mensurar isso, né? Porque a gente fala de custo, de financeiro, mas se a gente for pegar um projeto que estava para ser lançado de uma empresa de fabricante de telefone e for vazado para o seu concorrente antes da hora do lançamento, isso a gente não tem como calcular, mas isso é uma perda ainda maior, muito mais exponencial do que a gente realmente consegue contabilizar nos números. Então, pelo menos o que diz a sabedoria convencional, e geralmente é o que a gente sempre se preocupa, bloquear o acesso é a única maneira de minimizar o impacto, né, dos ataques de ransomware. Será? Né? Será que realmente é a única maneira, ou a melhor maneira, ou até mesmo a gente vê várias empresas que sofreram ataques e procuraram a Veritas, né? E esse é um pouco do papel da Veritas, ser muito próximo dos clientes, né? A gente gosta de estar presente, a gente gosta de ser o cara de segurança no que tange recuperabilidade, para a gente entregar melhores práticas, ajudar vocês a não terem um impacto caso isso aconteça. Né? Então, a gente está aqui para ajudar, tem essa proximidade, mas o mais importante que a gente sente no mercado, e é o que eu queria trazer para vocês, a gente vê muita gente olhando na proteção, no evitar, né? Mas o evitar, tudo bem a gente colocar camadas e camadas de proteção, mas ele não é o ponto máximo, e a gente vê alguns clientes esquecendo do mais importante, que é o último, sabe o UTI, a última tentativa do indivíduo? Exatamente, e o que é a UTI para você, se caso aconteça? Né? Então é isso que a gente vai falar aqui hoje. Bom, vamos pensar só para ilustrar, pensa que a sua empresa é como um reino, né? Então toda companhia aí tem todas as suas aplicações, toda a sua infraestrutura, seus serviços, cada vez mais externos ao seu cercadinho aí, né? Então você tem aí as proteções, né? As camadas de proteção, mas a gente sabe que hoje o ambiente de TI é muito complexo, né? E por mais que você coloque camadas de proteção e projeta, né, esse ambiente para ser seguro, a gente sabe que é bem complexo a gente fazer essa proteção de forma abrangente. Um outro ponto né, vocês estão aí, né, o time de TI está sempre na camada de fazer essa análise, né, consultar, ver como que está essa barreira, né, fazer esses testes aí do Firewall, o teste aí de CASB, enfim, de outras tecnologias de prevenção, lembrando, prevenção, para que não aconteça. Até a gente tem ferramentas aí que fazem análises externas, né? Então, se a gente pegar no ambiente hoje, a gente pegar uma luneta e olhar para fora, eu não sei se vocês já testaram aí, o pessoal que é mais técnico, se alguém já subiu uma máquina XP na internet. Primeiro, eu acho que ela nem está conseguindo navegar mais. A última vez que eu fiz, eu acho que eu nem tinha conseguido navegar mais. Mas é engraçado, se deixar sua rede, seu Windows XP ali conectado Lembrando que a Microsoft nem dá mais suporte, né, nesse sistema operacional. Se você deixar conectado ali, você abrir um ou dois sites, o seu sistema operacional já está infectado de vírus, ransomware, pegou tudo que você imaginar ali dentro da infraestrutura. Por quê? Porque quando a gente olha para fora, né, a gente vê milhares de tentativas de ataque, milhares de ameaças que podem estar aí tentando entrar dentro da nossa infraestrutura ou buscando uma brecha para dentro da nossa infraestrutura de TI. E aí o ponto que eu já falei, e eu gosto muito de frisar, a questão não é não adianta eu colocar 4 muros, porque assim, não é se ele for pular um muro, tem o outro, não é se ele pular o outro muro, tem os jacarés ali na frente que vai... Na verdade, sim, o cara pode ter estudado tudo isso, né? E vai acontecer. De novo, se você for uma empresa que está no alvo de um atacante de ransomware, ele vai conseguir entrar. Ele vai conseguir entrar, tá? Porque nenhuma ferramenta hoje na questão da camada de proteção, ela garante 100%. Você vai colocando e você vai aumentando esse percentual, mas nunca vai ser 100%, tá? Então, assim, a minha pergunta para você você está preparado para caso isso aconteça?
Porque não dá para você viver com o se. Você tem que viver com o quando. E quando acontecer, o que você precisa ter? Você precisa ter um plano de contingência. Você precisa ter um plano onde você reconstrua a sua infraestrutura da maneira como ela estava naquele minuto anterior da criptografia, naquele dia anterior, naquele mês anterior, ou daqui, enfim, o plano é você que determina, e a partir desse plano que você determinou, você vai precisar buscar as tecnologias para atender esse plano que foi desenhado. A gente vê muita gente também adquirindo ferramentas sem pensar no plano. Aí compra uma ferramenta de backup que nem resiliência de Ransom tem. Aí na hora que o Ransom entra, vou dar um exemplo básico que foi desse cliente, um dos clientes que procurou a gente. Falou que o Ransom foi um ataque direcionado, e o Ransom não só criptografou os e-mails, os arquivos, ele criptografou os dados backupados em disco, porque a ferramenta que estava sendo utilizada usava protocolo CIFS de comunicação, que é um protocolo Windows padrão, e aí, assim como você conhece, a ferramenta conhece, todo mundo conhece, o Ransom também conhece. Ele foi lá, criptografou isso, e não somente isso, ele conhecia inclusive a ferramenta de backup, os protocolos que ela utilizava, ele deletou a ferramenta de backup. Então, além de não destruiu o catálogo de backup, destruiu os backups, né? A única coisa que sobrou foi os backups em fitas. E aí, o cliente pensa, mas a fita é quando acontecer, a fita é difícil acontecer. Aí foi recuperar uma fita do mês seguinte, estava corrompido o backup. Foi recuperado da semana anterior. Aí foi pegada da outra semana, não voltou. Conseguiu de um mês para trás. E aí? Como que você vira para o seu executivo e fala assim, olha, então, a gente perdeu tudo de um mês para cá. Todos os pedidos colocados, projetos, compras de materiais, a gente está voltando tudo há um mês para trás, tá? Não dá para ser assim. Então, o plano tem que ser muito bem elaborado. Para quê? Para reduzir o impacto. É isso que é reduzir o impacto. Porque, de novo, vai acontecer, e quanto mais rápido você reconstruir, mais rápido ou menor vai ser o impacto, e mais rápido você vai voltar às suas atividades de mercado, tá bom? Bom, espero que tenha ficado tranquilo até aqui, né? Eu vou falar um pouquinho sobre 3 premissas básicas, né, desse plano em cima de Ransom. A gente sempre olha, de novo, isso aqui é uma visão macro, né? Lógico, não é... a gente está falando aqui de um plano de Ransom, mas quais são as premissas básicas, né? Primeiro, a camada de proteção, falando toda sobre trabalhando em cima da integridade dos dados, e aí existem diversas tecnologias para atender essa camada de proteção, cada uma aí atendendo o seu espaço, né? A camada de detecção, então existem ferramentas que falhou a proteção, eu vou tentar detectar o mais rápido possível, né? E lembra aquela última tentativa do indivíduo? A camada de recuperação, que é você recuperar isso de forma orquestrada, automatizada e de forma eficiente. Então, essas são as 3 principais camadas. Então, quando a gente fala da proteção, né? Então, quanto mais camadas de proteção eu colocar, e um erro muito comum que acontece, a gente sempre olha para a borda, né? Olha para a borda, olha para a borda, olha para a borda. A minha pergunta para vocês é: as suas ferramentas de detecção ou de recuperação, elas também possuem proteção contra isso? Não adianta nada eu ter uma ferramenta de monitoramento onde o Ransom consegue ir lá e burlar. Não adianta nada eu ter uma ferramenta de recuperação se o meu Ransom vai lá e deleta o meu catálogo de backup, destrói meu dado de backup. Não adianta nada. Então, não olhem somente para a borda, não olhem somente para a ferramenta de proteção da borda, né? Olhem também a camada de proteção das ferramentas existentes das outras premissas básicas, né? Que é a detecção e a recuperação. O segundo item, detecção. Então, melhorar a visibilidade, o controle da infraestrutura e também das atividades do usuário. Quanto mais você tem isso dentro de casa de forma controlada, mais seguro e mais rápido você vai detectar esse ransom. Para vocês terem uma ideia, a média de dias para identificar um ransom dentro da infraestrutura não é 30, não é 60, são 90 dias. Então, o Ransom já estava instalado na nossa infraestrutura, numa média, né, entre os clientes, de 90 dias. Então, se você tem arquivamento que só fica 30 dias lá no Office 365, vai estar criptografado e você não vai conseguir recuperar se você não tiver um backup. Se você tem ferramentas que tem sua retenção de backup é de, sei lá,
num HD externo de 30 dias, se o seu ransomware está criptografado nos últimos 90, os dados que estão backupados foram backupados de forma criptografada também. Então, assim, quando chegar na camada de recuperação, que é a última chance, aí na hora que você entra no seu DR, você vira a chave, o seu site DR está criptografado. Aí você vai recuperar, seu backup não está mais disponível. Aí você vai tentar pegar a fita está queimada, passou da data de vencimento e você não consegue mais recuperar o dado. Então, assim, tomem cuidado. E um outro ponto bem importante, que a gente vê um equívoco muito grande, principalmente na camada de recuperação, as suas ferramentas de recuperação estão em dia? Porque a gente, às vezes, vê diversos clientes, a gente passou aí com alguns clientes também, que ele tinha ferramentas aí de proteção, e muitas vezes não foi nem a culpa da ferramenta, né? Porque, de novo, o cliente foi lá, comprou 12 meses de suporte, e aí na hora que chega no final ele fala assim, mas eu perco o que se eu não renovar? Você perde o suporte, abriu o chamado lá na Veritas. Não é só isso que você perde. Né? Assim como o ransomware evolui, as tecnologias de recuperação evoluem. Se você não tem ela renovada dentro do prazo e ativa dentro do seu ambiente, se um ransomware evoluir, achar uma lacuna e você não tiver atualizado, ele vai entrar. Então não adianta só comprar a ferramenta, tem que manter ela atualizada. Isso é pré-requisito. Né? E não adianta depois vir falar, eu tinha o backup, mas eu não atualizei, estava na versão antiga e eu criptografou tudo e agora eu perdi. Não dá para dar esse espaço, tenho que manter. Dentro do meu plano de recuperação, reduzir o impacto inclui também manter as suas atualizações de segurança e também as atualizações de segurança das aplicações adquiridas, tá bom? Isso é muito importante. Bom, e como a Veritas se encaixa nesse 3 premissas básicas, né? A gente tem soluções que se encaixam desde a camada de proteção, na camada de detecção e também na camada de recuperação, tá? A gente tem, dentro das premissas básicas, a gente abrange aí as 3, tá bom? Falando de proteção, como eu disse, as nossas ferramentas de backup, as nossas ferramentas de armazenamento, os appliances, storage da Veritas, as ferramentas de DR e orquestração para nuvem também, todas elas possuem resiliência contra ransomware, possuem garantia que esse dado, caso ele esteja sendo replicado e tenha um ransomware, a gente consiga identificar e criar um versionamento do dado antes dele ser replicado, ou até mesmo do backup, eu ter certeza que o dado que foi backupeado não esteja de forma vulnerável, né? De forma armazenado num armazenamento CIFS da vida, um compartilhamento de rede normal, onde o ransomware também teria acesso, tá? Isso é muito importante revisar. Então, nessa camada de proteção, a gente atua dessa forma. Na detecção, pessoal, a gente tem toda a parte de monitoramento de infraestrutura, então a gente tem o Aptar IT Analytics, eu consigo analisar anomalias, por exemplo, de um file server trabalhando acima da capacidade, do nada, ele tinha uma média de utilização de disco e utilização de processador de 30%, de uma semana para cá ele está usando 60%, por quê? Porque aumentou tanto, né? Ou até mesmo do comportamento de usuário, né? A gente tem um usuário que deleta uma quantidade específica de dados e acessa uma quantidade específica de dados, e do nada ele passa a acessar um monte de dado ou tentar acessar dados que ele não tem acesso. Então eu consigo detectar isso e gerar um alerta para matar o acesso. Então é um pouquinho aí do que das ferramentas Veritas trabalham aí na vertical de detecção. E na recuperação, a gente atende, o nosso carro-chefe, né? Que é exatamente a gente garantir a recuperabilidade do ambiente, seja da aplicação, do seu dado, do seu serviço em nuvem. Então, toda essa questão de recuperação, a gente tem muita solução e é lógico que é o nosso carro forte aí, para quem conhece Veritas de longa data. Tá bom? Bom, trazendo um exemplo para a gente finalizar e abrir para as perguntas, né? Eu queria trazer aqui alguns exemplos das soluções e alguns diferenciais no que tange ransomware, né? Falando rapidamente da ferramenta de DR e migração, né, a gente tem uma ferramenta de DR e migração que ela, primeiramente, não é uma ferramenta simples no sentido de simplista, vamos dizer assim, que ela só replica o dado de A para B. É um dashboard onde eu controlo todos os grupos de risco, então eu vou lá e mapeio os meus aplicações de grupo de risco, né? Centralizo isso, né? E determino principalmente qual que vai ser o SLA que cada um desses grupos vai ter.
Então, eu vou te dar um exemplo para vocês entenderem como a nossa ferramenta, primeiro, não é uma ferramenta básica de DR, né, imigração, é uma ferramenta de orquestração de disaster recovery. Por quê? Vamos imaginar o seguinte, eu pego um grupo de servidores que é chamado de faturamento da empresa. Então, o faturamento da empresa é composto por servidores, banco de dados, até servidores e serviços em nuvem. A gente encapsula isso e fala, VRP, isso daqui ó, é o meu grupo chamado faturamento. Legal. O que eu posso fazer com isso, o VRP? Eu quero garantir que se acontecer alguma coisa, um ransomware, enfim, o servidor queimou, o banco de dados parou, eu quero que o meu site DR, na nuvem, físico, virtual, para onde quer que ele esteja, a gente é totalmente agnóstico em cima disso, eu vire a chave e ele aconteça em 5 segundos. Legal. Mas a minha ferramenta de BI, de report, de relatório, eu não preciso que seja 5 segundos. Ela pode ser 1 hora. Então, eu determino qual vai ser o período que essas aplicações vão ter dentro desse plano de disaster recovery, né? E aí, quando eu girar a chave, ele executar isso naquele prazo. Uma outra coisa bem legal da nossa ferramenta, que é um outro grande diferencial, lembra que eu falei de encapsular todos aqueles servidores? Todo mundo aí da área de TI sabe o quanto que é complexo a gente recriar isso do outro lado. Imagina que a gente está on-premise, a gente tem que recriar isso na nuvem. Ou a gente está numa nuvem A e a gente vai para a nuvem B. Eu quero fazer esse mapeamento. Isso envolve servidores de banco de dados, scripts, a gente tem muitas ferramentas aí e aplicações criadas dentro de casa que precisam executar um script antes de executar um serviço. Então, por exemplo, antes de subir meu banco de dados, eu preciso executar um script antes do banco de dados subir para depois eu subir ele. Então, a ferramenta nossa, você mapeia todo esse fluxo de todos os servidores, de todas as aplicações, para que quando você clicar no botão vermelho de, deu problema, criptografou aqui, vou colocar meu site DR para funcionar. Na hora que eu aperto o botão vermelho, ele execute naquele período e execute nessa sequência que você determinou, né? E um outro grande diferencial não adianta eu fazer tudo isso se eu não estar constantemente analisando esse site DR. Em quanto tempo você faz o teste do seu DR? Você faz o teste a gente chama de ensaio, né? Isso daí é um diferencial? Já é um diferencial. Mas qual que é o ponto e qual é o grande diferencial da nossa ferramenta? Eu fico monitorando. Ele fica monitorando o link, performance de servidores dos dois lados, tamanho e volume de dados que estão sendo criados. Então, por exemplo, se você determinou que aquele grupo de investimento ia demorar 5 segundos para acontecer a virada de chave e ele subir dentro da sua Microsoft Azure, por exemplo, sua infraestrutura está na nuvem, se isso acontecer, se você tem um link, imagine que o seu link é de 200 MB, e do nada você está com um problema, uma deficiência nesse link, está rodando só 50 MB e você não percebeu. Na hora que você virar a chave, vai acontecer em 5 segundos? Não vai. E a ferramenta ela fica monitorando isso, ela fica fazendo teste. Se tem um problema de link, ela vai te avisar, esse DR aqui de investimentos, de faturamento, vai demorar meia hora, não 5 segundos. Por quê? Por causa que o link de internet com a sua infraestrutura de nuvem está ruim. Não vai acontecer por quê? Porque o performance de disco da sua nuvem, que você posicionou lá na nuvem para essa aplicação, ela não performance igual a performance do seu disco local. Então vai demorar meia hora para acontecer, não vai demorar 5. Então ele vai te dando e te ensinando como melhorar o seu DR, como garantir que quando você virar a chave, você execute esse DR dentro desse prazo, tá bom? Então, é um pouco do diferencial nosso, e é uma ferramenta super robusta, super simples de trabalhar, né? Ela é super didática, e o mais legal, ela não é cara, ela tem um custo-benefício super bom. Então, assim, vale muito a pena, e é bem bacana vocês conhecerem. Falando de ransomware, ferramenta totalmente ready para ransomware, tem tecnologias e protocolos proprietários para garantir que a replicação dos dados aconteçam de uma forma segura, né? Entre outras também que não comprometam, na hora que você virar a chave, os dados do outro lado também estarem criptografados. E outro ponto também
é a orquestração, né, que eu falei que é simples, e principalmente a garantia do SLA. Então, de novo, ferramenta robusta. Se quiserem saber mais, a gente pode, procurem aí a nossa equipe, a equipe da Bra Software, para a gente falar um pouco mais sobre essa tecnologia para vocês. Detalhe, temos diversos casos de sucesso aí de grandes corporações que utilizam essa ferramenta. Um deles, que é um case público nosso, está publicado no nosso site, fiquem à vontade de entrar, é o caso da Renault. Então, é um caso público, é bem bacana, fiquem à vontade em acessar e ver quais são os casos públicos que nós temos, tá bom? Esse foi o último, o mais recente, na verdade, foi esse ano. Bom, uma outra vertical é a nossa vertical de proteção, né? Então, ferramenta aí Net Backup, não somente Net Backup, Backup Exec, SaaS Backup, várias ferramentas na camada de proteção. Quais são os principais diferenciais, pessoal? Você não precisa comprar uma ferramenta para proteger virtual, uma outra ferramenta para proteger físico, uma outra ferramenta para proteger SaaS, uma outra ferramenta para proteger meu MongoDB de um data lake que eu tenho dentro da infraestrutura. Amanhã ou depois eu vou para um Azure Stack da Microsoft. Eu preciso mudar minha solução de backup. De novo, não trabalhem com compra de ferramentas que vão te atender momentaneamente. Né? A gente, de novo, tem clientes com mais de 11 anos de Veritas em atuação. E a gente sempre atendeu o ambiente deles conforme eles vão adquirindo novas tecnologias. Tá? Então, esse é o grande diferencial. A abrangência é tudo isso numa única ferramenta. Tá? Essa que é a ideia. E lembrando, né, nossa ferramenta não somente baseada em software, mas ela também é baseada em disco, né? Então, nós temos appliances para garantir a escalabilidade, né, de throughput de backup. Então, a gente tem clientes, para você ter uma ideia aqui no Brasil, a gente tem cliente com 2 terabytes de volumetria, mas a gente tem clientes com mais de 20 petabytes de backup mensais. 20 petabytes backup mensais recorrente todo mês. São mais de 100, se eu não me engano, são 100 e poucos, acho que são 100 e poucos mil jobs simultaneamente acontecendo. Então, assim, é absurdo o quanto essa ferramenta é escalável, tá bom? Sobre resiliência, temos resiliência na nossa proteção de backup. Como eu falei, nós temos patentes e protocolos de comunicação patenteados pela Veritas. A gente não usa protocolos padrões de mercado aí que são vulneráveis na questões de ransomware. E também temos tecnologias para garantir que o ransomware não criptografe os dados que foram backupeados. De novo, não adianta nada ter uma ferramenta dessa se eu não manter ela atualizada na última versão. Por quê? O ransomware está evoluindo. As formas de ataque estão evoluindo. As nossas ferramentas, nós temos milhares de pessoas pesquisando e analisando essa proliferação e o modelo de ransomware, e esses patches de atualização são aplicados na nossa tecnologia. Se você não está up-to-date na ferramenta, não está atualizada, não está renovada, né, a sua ferramenta não vai ter o último patch de atualização. É igual ao antivírus. Né? A ferramenta de backup é igual ao antivírus. Você mantém o antivírus atualizado porque precisa ter a vacina. A vacina que sai no seu antivírus é a mesma vacina que vai estar na sua solução de backup. Então, se você não tiver atualizado aqui, o ransomware vai entrar por aqui, porque é uma vulnerabilidade. Então, é importante ter sempre atualizado isso. Ferramenta de otimização, né? O nosso IT Analytics para a infraestrutura de TI, ela é bem interessante. A gente consegue conectar qualquer nuvem, qualquer storage e qualquer solução de backup. Então, você aí que tem 3, 4 soluções de backup, tem Veritas, tem outros players de mercado, a gente consegue consolidar tudo isso numa console. Você aí que tem uma nuvem ou 2 nuvens, ou diversas regiões de nuvem aí da Microsoft, você consegue consolidar e trazer isso para dentro desse dashboard. Você pega aí seus armazenamentos storage aí de HP, seu Dell, seu Pure Storage, você Nutanix, você pega todas essas camadas de storage e joga para dentro dessa ferramenta. Todo o gerenciamento e análise cruzada dos dados são aplicados nesse dashboard. E para que isso, Mira? Porque eu vou garantir, eu consigo analisar como está a minha saúde do meu ambiente, como está a saúde da minha nuvem, como está a performance das aplicações e dos servidores que estão nesses ambientes, inclusive máquinas virtuais, a gente consegue consolidar aqui. A gente consegue fazer chargeback, então fazer, por exemplo, separar por áreas e cobrar dessas áreas em chargeback desse ambiente, aí para clientes aí que são data center, ou são mini data centers, ou grandes data centers, é uma ferramenta que ajuda você também a medir quanto cada um desses clientes conectados
estão consumindo da sua infraestrutura. E o mais legal, você consegue fazer um capacity planning, ou seja, o quanto tempo o meu servidor vai durar, o quanto tempo o meu storage vai durar. Se eu continuar crescendo 20% ao ano de dados, daqui tantos meses o seu storage não vai ter mais disponibilidade. Então você vai conseguir fazer o quê? Ligar para o time executivo e falar, cara, daqui 3 meses eu vou precisar comprar storage, porque vai acabar. Ah, dá para otimizar? Dá para otimizar. Como? Dá para utilizar com outra ferramenta da Veritas, que é de visibilidade e gestão de dados. Poxa, se daqui 3 meses o meu storage vai acabar, por que ele vai acabar? O que eu tenho de dados dentro desse storage? Essa é a outra camada de ferramenta que a Veritas tem, que é de gestão e visibilidade de dados. Então, eu entender o que é dado pessoal, que fere uma LGPD, o que é dado confidencial, o que é dado crítico, ou o que são dados órfãos ou antigos há mais de 5, 6 anos, estão armazenados naquele storage. Precisa estar lá? Não precisa? Dados que estão armazenados na minha infraestrutura há mais de 5, 7 anos estão alinhados com a minha política de retenção de dados? Eu não posso deletar esses dados? Não é só pode, você deve tirar da infraestrutura. Se ele está num arquivamento, se ele está dentro do seu backup e ninguém está usando há mais de 7 anos esse dado, você deve tirar da infraestrutura atual. Por quê? Você vai reduzir o risco de ransomware, exposição de dados que não deveriam e, principalmente, você vai liberar o seu espaço que o IT Analytics da Vera pontuou para você e falou assim, olha, daqui 3 meses seu storage vai acabar. Você entra na plataforma de visibilidade, fala assim, poxa, eu vou apagar aqui, eu tenho 20 teras de dados antigos, vou backupear isso aqui e vou apagar da minha infraestrutura. Pronto, eu volto no IT Analytics e olho lá e falo assim, poxa, com essa limpeza que eu fiz, eu ganhei uma sobrevida de mais 6 meses. Então, assim, a gente tem um portfólio, pessoal, abrangente e o foco é sempre na gestão e eficiência tanto da infraestrutura quanto do dado, tá bom? Essa é a nossa premissa, essas são algumas das nossas soluções. O objetivo nessa apresentação não foi ser muito profundo nas tecnologias, mas caso vocês queiram conhecer um pouco melhor, de novo, eu vou deixar os meus contatos, não somente eu, mas toda a equipe da Veritas fica à disposição de vocês. Então, Ransomware Resilience também nessa plataforma. De novo, todas as nossas plataformas vão endereçar o tema de ransomware, cada uma no seu quadrado, né? Cada uma na sua vertical de atuação, mas é importante também que essa ferramenta, como não somente gestão do dado, ela também analisa a parte comportamental dos dados. Né? Então, como que o usuário está se portando dentro da minha infraestrutura, quantos dados pessoais ele está gravando, deletando ou movimentando, eu consigo não somente atender a regulamentações, mas também como caso de ransomware. Por quê? Se tiver um ransomware acontecendo através de um usuário específico e ele saiu desse padrão de atuação, eu consigo identificar através de um alerta, cara, esse cara aqui tá estranho, mata o acesso dele lá para não ter mais acesso na infraestrutura para a gente analisar. E é melhor você parar um funcionário de trabalhar por 30 minutos para você analisar essa anomalia, do que você deixar esse ransomware se propagando na sua infraestrutura, até que você descubra que realmente era um ransomware e fala, poxa, agora ferrou, e eu vou perder tudo que eu tinha, e eu não tenho ferramenta para inibir, ou na hora que você tentar, você não vai conseguir recuperar, porque também foi criptografado a sua infraestrutura de backup e recuperação. Pessoal, era isso que eu tinha para apresentar para vocês, espero ter sido breve, desculpem aí a minha longa introdução ali no começo, eu queria ter sido mais rápida e direto mais nesse assunto do ransomware, mas eu espero que vocês tenham gostado. A ideia era ter trazido algo um pouco mais diferente, não muito profundo em tecnologia, né? E vou abrir para pergunta, pessoal. Aí o Anderson, o Luiz Fabiano, se tiverem já alguma pergunta aí do pessoal e quiserem fazer, eu estou à disposição. Show de bola, Mira. Parabéns por mais um conteúdo incrível. Eu acho que falar do mercado de segurança de tecnologia com dados, abrangendo como um todo, é muito importante para pegar todo o público. Tem algumas perguntas, eu vou compartilhar com você. As perguntas que, se ficar alguma dúvida do teu lado também, você pode pedir para eu repetir, que eu falo novamente. O Amaury, ele fez uma pergunta que eu já vou adiantar a resposta aqui, se o material estará disponível. Sim, esse material ficará disponível. Eu vou até pedir para o Mira, se ele puder deixar parado naquele slide onde tem as nossas redes sociais. Depois, pessoal, vocês podem nos seguir, que a gente disponibiliza todos esses conteúdos.
Dando continuidade aqui, Mira, tem uma pergunta do Rodrigo Leite, que é o seguinte: e uma das soluções na premissa de proteção colocada por você foi a Veritas Resilience Platform. A ferramenta também atua na camada de resiliência das aplicações? Legal, Anderson. É uma pergunta bem bacana. De novo, a nossa ferramenta ela é tão abrangente, né? Porque às vezes a gente vê algumas ferramentas se posicionando como DR, né? Uma ferramenta de orquestração de DR. Na hora que você vai ver, é um backup de um lado e uma recuperação do outro, né? A nossa ferramenta não, é uma ferramenta realmente de orquestração de disaster recovery, incluindo a nossa ferramenta vai entender não somente o ambiente físico, virtual e nuvem, mas também essas aplicações que estão lá dentro, né? Então essa ferramenta nossa, ela é unida com uma outra ferramenta nossa bem conhecida de mercado chamada InfoScale, que é o antigo Storage Foundation. Então a gente consegue entender a camada, inclusive de aplicação. Então, se eu quiser fazer um DR somente da aplicação, sem precisar movimentar sistema operacional, por exemplo, né? Por isso que ali, quando eu apresentei para vocês, estava escrito, né? Resiliência, Disaster Recovery e migração, que ela atua também como uma forma de migração, tanto de migração para a nuvem, levar para todo um workload inteiro para a nuvem, mas também eu tenho ferramenta que faz a chaveamento somente de aplicação, de cada uma das camadas. Então, eu separo, eu tenho um entendimento do que é uma aplicação, o que é o sistema operacional, o que é a camada de hardware, eu consigo separar isso e movimentar isso da forma que eu quiser para o outro lado, entendendo inclusive a aplicação. Então, sim, também na camada da aplicação, a gente tem essa tecnologia para fazer essa replicação. E não somente isso, né, pessoal? Lembrando que o InfoScale, que está por trás aí dessa tecnologia, ela faz inclusive clusterização. Então, se vocês quiserem fazer clusterização de ambientes distintos, ou até mesmo de uma ferramenta que vocês tenham, que é uma ferramenta desenvolvida dentro de casa, vocês aí que tem uma ferramenta dentro de casa que foi desenvolvida por vocês, a equipe aí de dev, e quer tornar ela autodisponível ou preparada para um DR como esse, ou até mesmo uma clusterização, a nossa ferramenta consegue fazer isso, tá? Ela consegue entender, aprender o que é a sua solução, mapear os serviços e chavear quando você precisar os dados aí e a replicação dessa aplicação. É bem interessante, é bem agnóstica, a ferramenta é bem poderosa, tá, Andy? Perfeito, Mira. Bom, agradecer a pergunta e, pessoal, continue nos enviando perguntas. Tem algumas aqui que eu vou continuar compartilhando com o Mira. Se vocês escutarem uma voz de fundo, a gente está ao vivo, então às vezes passa um pessoal vendendo algumas coisas aqui. Faz parte desse novo modelo, né? A gente vai superando esses desafios. Bom, dando continuidade, Mira, eu vou escolher uma das perguntas aqui que é anônima, que é o seguinte: na solução de IT Analytics, vocês conseguem realizar o plano de capacidade de storage? O que mais a ferramenta oferece e como funciona a aquisição? Legal. Eu acho que a pergunta deve ter saído um pouco antes ali da que eu tinha chegado no slide realmente do IT Analytics, eu entrei um pouco mais no detalhe, mas basicamente eu consigo cadastrar diversos tipos de workloads ali dentro, inclusive a parte de storage, né? A gente sabe que os storages hoje já vem com uma ferramenta de gestão desses storage, né? A gente sabe que comprou uma marca, ela tem uma ferramenta lá de análise, comprou outra, tem uma ferramenta de análise. A diferença é que a nossa plataforma ela vai consolidar essa visibilidade como um todo, inclusive os armazenamentos em nuvem. E aí sim, eu consolidando isso, eu tenho uma ideia não somente de criar um capacity planning, como mencionado pela pessoa aí que fez a pergunta, mas também pela possibilidade de eu ter uma tierização, ou eu sugerir uma tierização, né? A Veritas, né, nessa questão de eficiência de armazenamento, ela é bem abrangente. Então, eu consigo aí criar aqueles dados que são mais quentes, mantenha no storage mais rápido. Aqueles dados que são mais frios, eu jogo para o storage mais lento. Aquele dado que é long term retention, eu jogo para a nuvem, para um arquivamento de nuvem, por exemplo. Essa tierização. Então, inclusive, isso nós conseguimos ajudar com a plataforma da Veritas. E o IT Analytics, né, que é o Aptar da Veritas, ajuda a criar esse mundo ideal, né? Então, às vezes, você, tendo a visibilidade de todos os storages, te garante
e te dá um termômetro de, poxa, esse storage é mais rápido e tem muito mais dados antigos do que dados novos. Então, por que eu não tiro esses dados que são mais antigos, jogo para uma nuvem e libero espaço aqui? Então, essa é a ideia, entendeu? Não é só um capacity planning. Então, a ferramenta da Veritas, abrangendo aí com outras tecnologias nossas, a gente consegue criar um cenário ideal para o responsável de TI tomar decisões melhores, né? Para onde levar seu dado, ou até para aquela nuvem que não está performando, não está legal, eu trazer para uma nuvem da Microsoft. Pô, na Microsoft ali está muito mais barato, então deixa eu chavear aqui com o VRP para, né, da minha nuvem A chegar para a nuvem B, né? Então, os meus armazenamentos. Então, esse é o legal, você está no controle da infraestrutura e não a infraestrutura está no seu controle, né? Então, acho que esse é o objetivo aí da ferramenta. Muito bom, Mira. Tem uma pergunta anônima que eu acho que até eu posso responder, e se você se sentir confortável, você também pode emendar a resposta, tá, Mira? Uhum. Que é se a Veritas tem soluções de baixo custo para pequenas empresas. Isso é muito legal, porque quando a gente trabalha a Veritas dentro do negócio, a nossa mensagem, principalmente nos webinars, nos eventos, no posicionamento dos produtos, é para que Veritas possa ser uma solução para todo tipo de negócio, e isso, consequentemente, para todo tipo de tamanho. Então, nós temos uma penetração muito boa em pequenas empresas e uma penetração maior ainda em grandes empresas. Então, respondendo a pergunta, sim. Não sei se o Mira quer emendar mais alguma coisa, senão eu posso seguir para a próxima pergunta. Quero complementar, Andy. Os nossos modelos de licenciamento, pessoal, eles são feitos muitas vezes pela volumetria ou pelo tamanho do ambiente, né? Vou te dar o exemplo do VRP. O VRP, que é a ferramenta de orquestração de DR, ele é licenciado por máquina. Então, uma máquina física, uma máquina virtual. Então, lógico, quando você vai criar um DR, nem sempre você coloca todos os workloads como crítico. Porque quando você vai ter um DR, você não vai precisar ter, poxa, o servidor de impressão lá. Pô, se der um problema no servidor de impressão, você instala lá o servidor na configuração ou volta o backup dele na nuvem, enfim, não vai ter um impacto tão grande no negócio. Mas quando você cria aquele grupo de resiliência que eu dei o exemplo de faturamento, vamos falar que são 3 servidores, né, de uma empresa pequena. Numa empresa grande, como um dos maiores bancos aí que está presente aí, a gente tem praticamente 2.000, 3.000 máquinas, né, sendo num grupo único de resiliência que eu consigo mover para onde eu quiser. E aí o licenciamento está super alinhado, porque o preço que você vai pagar é por máquina. Então, a quantidade de máquina menor de um lado vai ser muito mais barato. E a ferramenta, ela não é cara. Tá? É um equívoco que algumas empresas, até por ou um posicionamento de um player concorrente nosso, falam, não, nem vai para a Veritas que é caro. Não é. Por quê? Porque quando você vê a grande tecnologia, às vezes você bate o olho na dimensão de tecnologia e a história que a Veritas tem de 30 anos de mercado de evolução, fala, poxa, Veritas aí, acho que não é para mim. Não, pelo contrário, é para você sim, até para você começar na ferramenta pequenininha da Veritas ali, abrangendo um ambiente pequenininho e saber que amanhã ou depois está crescendo, seu negócio está crescendo, evoluindo, a ferramenta você não vai precisar trocar. Todo mundo aí que já trocou ferramenta de backup sabe o parto que é você tirar uma ferramenta para pôr outra, pegar todos os backups que foram feitos. Então, assim, é complicado. Então, já vai adquirir, já faz o negócio direito. Compra algo que seja atenda agora e também futuramente, e pagando o preço, né, alinhado com a sua infraestrutura. Então, a gente está super alinhado nessa questão aí, Anderson, pode ter certeza. Legal, Mira, obrigado. O Amaury emendou uma pergunta que eu acho que faz muito menção ao que a gente conversou no começo. A infra é ofertada toda em cloud ou pode ser em ambiente híbrido? Legal. A infra que ele fala, se eu não me engano... Bom, Amaury, se eu estiver equivocado, por favor, fique à vontade a complementar a nossa pergunta. Exatamente, Amaury. Você pode emendar a pergunta se você achar que a gente não respondeu. A infraestrutura, a gente tem diversos... Enfim, a nossa ferramenta ela é totalmente agnóstica onde vai ser implementado. A gente tem algumas tecnologias que são SaaS, vou te dar o exemplo do SaaS Backup, que é dentro de uma nuvem da Veritas. Assim como uma ferramenta de arquivamento da Veritas para Long Term Retention de dados, que nós temos também uma nuvem da Veritas para armazenar esses dados. Então, você não precisa instalar nada, você não precisa comprar hardware, você não precisa comprar storage, você não precisa provisionar nada.
Então, temos esses tipos de ferramentas. As outras ferramentas que requer hardware ou armazenamento, você pode fazer a implementação onde você quiser. Então, você tem um ambiente físico, a gente pode fazer em ambiente físico. Se tem um ambiente em nuvem, a gente pode fazer a implementação em ambiente em nuvem. Inclusive, temos parceria com a Microsoft, onde as nossas ferramentas já estão instaladas no data center da Microsoft. Você só precisa dar um play, comprar a licença, né? E dar um play na máquina e na infraestrutura, o serviço nosso dentro da própria nuvem da Microsoft. Então, de novo, a nossa ferramenta ela é everywhere deployment, que a gente chama, né? Que é uma instalação em qualquer lugar que você se sinta melhor aí para fazer a implementação dela. Lógico, retirando aí, excluindo aí essas que já são na nuvem da Veritas, como o EV, que é a parte de arquivamento, e também o SaaS Backup, que é a nossa solução de arquivamento de Office 365, backup de Office 365. Show de bola, Mira. Tem mais uma pergunta, que é também do Amaury, mas eu acho que a gente vai até precisar detalhar ela, mas talvez você consiga pegar o gancho, Miriam. Qual o tempo de respostas para redundâncias? Eu acho que também Legal. tem que entender qual que são as plataformas, mas acho que dá para ter um macro aqui, né? Sim, quando a gente fala de DR, né, e os tempos de resposta de redundância, né? O VRP, que vamos pegar a camada de replicação, do replicador mesmo, né, que a gente usa a gente pode usar tecnologias terceiras, como da própria VMware, enfim, outras tecnologias de mercado, ou a gente usa o próprio protocolo de replicação da Veritas. A gente tem o VRP, que é para DR, ele tem, de no mínimo, a gente tem clientes abaixo de 5 segundos, para vocês terem uma ideia. Mas isso depende muito da infraestrutura, tá bom? Nos SLAs que a gente cria, ali o padrão que vem é abaixo de 5 minutos, acima de 5 minutos, aí você vai criando os perfis. Mas sim, a camada e o nível de redundância, o tempo de redundância, ele é abaixo de 5 minutos hoje nas nossas documentação. Se você tiver uma infraestrutura e conectividade para ter até 5 segundos é possível fazer com o Veritas Resilience Platform, tá bom? Um outro ponto bem importante lembrar é, poxa, Mira, mas eu não quero 5 segundos, eu não quero 30 segundos, eu não quero 5 minutos, eu quero ativo. Sim, temos uma ferramenta de clusterização, inclusive em ambientes distintos de nuvem, inclusive. É lógico, de novo, é possível? Você só vai ter que ter a infraestrutura para tornar essa movimentação desses dados síncrono, tá? Mas a gente tem tecnologia também, que é o InfoScale, né, que é o Storage Foundation antigo, que eu consigo sim criar clusterização de aplicação, tanto de aplicação quanto do sistema operacional, em nível de síncrono, ativo-ativo, tá bom? Então eu consigo aí, desde do zero, né, zero downtime, até aí chegar ao backup, que aí você determina o quanto tempo aí vai demorar o período que você quer fazer o restore. Né? Então a gente vai do zero ao infinito, vamos dizer assim. Excelente, Mira. Pessoal, eu queria agradecer a todos pela participação, agradecer mais uma vez o Gabriel Mira, da Veritas, que está aqui conosco, o Luiz Fabiano, que disponibiliza para a gente esse canal de Academy, para que a gente possa levar cada vez mais conteúdo para vocês. As perguntas que a gente não teve tempo de responder, nós entraremos em contato. Mas eu também, embora não esteja aqui, eu queria deixar o meu contato para que vocês também possam mandar um e-mail e a gente, de repente, possa conversar sobre uma possível dúvida, que é anderson.ribeiro@verasoftware.com.br, está aqui na tela. O e-mail do Mira está aqui também. Nosso time está todo à disposição para fazer uma reunião, para entender melhor, discutir com vocês o ambiente, os desafios. A gente sabe que a LGPD está batendo na porta, então é um assunto que todo mundo está falando, e dentro da Abra Software, não só na Abra Software, mas como no mercado, a Veritas tem sido a empresa que tem se diferenciado para esse tipo de informação, e a gente pode endereçar vários temas. Queria agradecer mais uma vez a participação do público. Repito, sigam as nossas páginas, nossas mídias sociais, porque a gente vai lançar mais conteúdo, vai voltar a falar com vocês. Em breve a gente está lançando mais novidades. Pessoal, muito obrigado pela participação, muito obrigado, Mira, e uma excelente tarde para todos. Um abraço.
Obrigado, Anderson. Obrigado, pessoal. Fico à disposição de vocês. Agradeço novamente aí esse tempo que a gente ficou junto aí nessas 1 hora. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.